10. A camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada com as camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Estes fluidos não são homogêneos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais se encontram necessariamente as moléculas elementares que lhes formam a base, mas mais ou menos alteradas. Os efeitos produzidos por estes fluidos estarão em razão da soma das partes puras que encerram. Tal é, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta com esta mistura, ao mesmo tempo que a sua força e sua inflamabilidade diminui, se bem que no todo haja o álcool puro. Os espíritos são chamados a viver nesse meio e aí aurem o seu perispírito. Mas segundo o espírito seja mais ou menos depurado, ele mesmo, seu perispírito, se forma das partes mais puras ou as mais grosseiras do fluido próprio do mundo onde se encarna. O espírito, aí, produz sempre por comparação e não por assimilação o efeito de um reativo químico que atrai para si as moléculas que se assemelham à sua natureza. Disto resulta este fato capital, que a constituição íntima do perispírito não é idêntica entre todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço circundante. Não ocorre o mesmo com o corpo carnal, que, como isso foi demonstrado, está formado nos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Também, entre todos, os efeitos produzidos pelo corpo são os mesmos, as necessidades semelhantes, ao passo que diferem por tudo o que é inerente ao perispírito. Disso resulta ainda que o envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso deste a cada encarnação, se bem que encarnando no mesmo meio, que os espíritos superiores, se encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. 11. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que devem nele viver. Os peixes estão na água, os seres terrestres estão no ar, os seres espirituais estão no fluido espiritual ou etéreo, mesmo sobre a terra. O fluido etéreo é para as necessidades do espírito o que a atmosfera é para as necessidades dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morrem com isso, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém deles distantes, como se distancia de um fogo muito ardente ou de uma luz muito ofuscante. Eis porque eles não podem sair do meio apropriado à sua natureza. Para isto mudar, é preciso que mudem primeiro a sua natureza, que se despojem dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Em uma palavra, que se depurem e se transformem moralmente. Então, gradualmente, eles se identificam com o meio mais depurado, que se torna para eles uma necessidade, como os olhos daquele que por muito tempo viveu nas trevas se habituam pouco a pouco à luz do dia e ao brilho do sol. 12. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia no universo. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. A Terra é como um vaso de onde escapa uma fumaça espessa, que se clareia à medida que se eleva, e cujas partes rarefeitas se perdem no espaço infinito.
A força divina brilha em todas as partes deste conjunto grandioso, e se quereria que, para melhor atestar o seu poder, Deus, não contente com aquilo que fez, viesse perturbar essa harmonia. Que se abaixe ao papel de mágico por pueris efeitos dignos de um prestidigitador. E se ousa ainda por cima dar-lhe por rival em habilidade o próprio Satanás. Nunca, em verdade, se rebaixou tanto a majestade divina e ainda se espanta com o progresso da incredulidade. Tendes razão em dizer, a fé se vai, mas é a fé em tudo que choca o bom senso e a razão que se vai. A fé é semelhante àquela que fez dizer outrora, os deuses se vão. Mas a fé nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade está sempre viva no coração do homem. E se ela foi abafada sob as pueris histórias com as quais o sobrecarregaram, ela se revela mais forte desde que esteja liberta, como a planta comprimida se eleva desde que receba o sol. Sim, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e testemunha da sabedoria divina. Estes milagres são para todo o mundo, para todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e não em proveito de alguns. Não há milagres no sentido que se liga a este nome, porque tudo ressalta das leis eternas da criação, e essas leis são perfeitas. Ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas, fotografia do pensamento. 13. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, propriamente falando, a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis unicamente pela matéria tangível, onde se forma essa luz particular ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária, por suas causas e seus efeitos. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. 14. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a estes fluidos tal ou tal direção, aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, estas transformações são o resultado de uma intenção. Frequentemente, elas são o produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar em uma coisa para que esta coisa se produza, como basta modular o ar para que este ar repercuta na atmosfera. Assim é que, por exemplo, um espírito se apresenta à visão de um encarnado dotado de visão psíquica sob as aparências que tinha quando vivo, à época em que se conheceram, tivesse tido várias encarnações depois. Apresenta-se com a roupa, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará com a cabeça de menos. Não é para dizer que haja conservado estas aparências. Não, certamente, porque como espírito ele não é nem coxo, nem maneta, nem vesgo, nem decapitado. Mas o seu pensamento, reportando-se à época em que era assim, seu perispírito toma-lhe imediatamente as aparências, que deixa do mesmo modo, instantaneamente, desde que o pensamento cesse de agir. Se, pois, foi uma vez negro e outra vez branco, apresentar-se-á como negro ou como branco segundo aquela destas duas encarnações sob a qual foi evocado e onde se reportará o seu pensamento.
Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos de que tinha o hábito de se servir. Um avarento manejará o ouro, um militar terá suas armas e o seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e os seus bois, uma velha a sua roca de fiar. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito que ele mesmo é fluídico quanto o são no estado material para o homem vivo. Mas, pela mesma razão que são criados pelo pensamento, a sua existência é tão fugidia quanto o pensamento. Nota. Revista Espírita, julho de 1859, página 184. O Livro dos Médiuns, capítulo 8º. Fim de nota. 15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nestes fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais. O pensamento, criando imagens fluídicas, se reflete no envoltório perispiritual como num vidro. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Que um homem, por exemplo, tenha a ideia de matar um outro, por impassível que seja o seu corpo material, seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa